Olá, tudo bem com vocês? Espero que sim, sejam todos muito bem-vindos aqui ao nosso canal Transcendência. E neste vídeo nós vamos falar sobre John Fortune, algumas pessoas pedindo já há algum tempo, então resolvemos falar algo a respeito. E antes de iniciar, vamos lembrar que amanhã começa o seminário sobre a tradição primordial, começa amanhã. Não percam, ainda dá tempo de se inscrever. O link estará aqui na descrição do vídeo, então não deixem passar a oportunidade. Entrem aqui no link que estará aqui na descrição e façam a inscrição lá no nosso seminário que vai falar sobre a tradição primordial. Lá você terá a oportunidade de aprender sobre essa temática com muito mais profundidade, com muito mais abrangência. E se você tem interesse nas minhas mais recentes obras sobre maçonaria e maçonologia, então também aqui na descrição estarão os links lá da Hotmart para que você adquira os meus mais recentes trabalhos em e-book. E caso você deseje este livro aqui, o curso elementar de maçonologia físico, então também na descrição deste vídeo estará o meu e-mail. Você me manda um e-mail com seu CEP, com seus dados postais, e eu envio para você os dados bancários e o valor do livro mais o valor do frete, e você faz o depósito, me envia o comprovante e eu envio para você pelo correio. Caso você queira o livro autografado, basta você me avisar, eu autografarei no seu nome, o nome de alguém que você queira presentear com o maior prazer. E também não se esqueça de nos apoiar lá na nossa página do Apoia-se. É muito importante para nós termos esse apoio financeiro, esse fôlego financeiro, porque o canal, todo canal que, enfim, que começa a trabalhar aí com seriedade, com constância, né, precisa de um certo fôlego financeiro para melhoria técnica, para materiais de apoio, enfim, para uma série de coisas. Então, não se esqueça de nos apoiar lá na nossa página do Apoia-se. Se você deseja nos apoiar de alguma outra forma, basta você entrar em contato comigo pelo e-mail e nós podemos conversar, ok? E também, antes que eu me esqueça, por favor, não deixe de deixar o seu like, de compartilhar este vídeo, de tocar no sininho aí para receber as notificações. Isso é importante para que o canal possa crescer, para que o canal possa ser conhecido. Nosso canal ainda é bem pequenininho e nós precisamos expandir aí o nosso trabalho, expandir que as pessoas, o conhecimento, né, sobre o nosso canal. Então você nos ajuda muito clicando aí no sininho e compartilhando nossos vídeos, dando seu joinha, comentando, enfim, nos apoie também desta forma aqui no nosso canal. Ok? Então, dados esses recados, vamos ao nosso tema. Então, John Fortune. Então, quem que era John Fortune, né? Então, John Fortune, cujo nome real era Violet Mary Firth Evans, ela nasceu em 1890, na Inglaterra, em Gales, né, e faleceu em 1946. Ela nasceu em uma família inglesa de classe média que era ligada à ciência cristã. A ciência cristã, para quem não sabe, é uma igreja chamada de Igreja de Cristo Cientista, que foi fundada pela Mary Baker Eddy e que ensina que as doenças e a morte elas são resultado da ignorância e do pecado. Então, a Violet, ou John Fortune, nasceu em uma família que pertencia a essa ciência cristã ou Igreja de Cristo Cientista, lá na Inglaterra. E a Violet, ou a John Fortune, em 1911, ela começou seus estudos lá na Faculdade Agrícola Studley para mulheres e formou-se em 1913, assumindo um cargo lá nessa mesma faculdade. E alguns meses depois que ela assumiu esse cargo, ela entrou em confronto com o diretor lá do estabelecimento. E ela acabou sofrendo uma crise nervosa por conta disso, seguido de um colapso psicológico, né? E mais tarde ela vai atribuir essa crise a uma agressão mágica que teria rompido a sua aura e abalado a sua saúde. O ataque e o colapso nervoso que se seguiram
despertaram nela o interesse pela psicologia e também por, digamos assim, compreender, né, a mente humana e as relações da mente humana com uma dimensão oculta aos olhos das pessoas. E por conta desse interesse, em 1914 ela se tornou aluna da Clínica Médico-Psicológica de Londres. E lá ela entrou em contato com um médico chamado Dr. Theodore Moriarty. O Dr. Theodore Moriarty era ocultista, era teosofista, era membro da comaçonaria ou maçonaria mista, né? E aí, obviamente, que eles conversavam sobre todos esses temas ligados aí a todo esse panorama aí ocultista, né? Ainda ali no comecinho do século XX. Então, todo esse fervor ocultista ali do final do século XIX, começo do século XX, estavam muito... esse fervor ainda estava muito em ebulição, né? Então ela conversava lá com o Dr. Theodore e dessas conversas fizeram com que ela se interessasse ainda mais, né, pelas questões lá do teosofismo e da maçonaria mista. E aí esses contatos acabaram afastando a Violet da psicologia ortodoxa, né, e ela acabou se aproximando ali das dimensões ocultas da mente. E aí, em 1919, ela foi iniciada na maçonaria mista, ou na comaçonaria, né? E graças ao Dr. Theodore Moriarty, né? E aí ela acompanharia de fato o Dr. Theodore até a morte dele em 1923. E em 1919 ela entrou, no mesmo ano que ela foi iniciada na maçonaria mista, ela entrou para uma das ordens ali derivadas da ordem hermética da Aurora Dourada, uma ordem chamada Alfa e Ômega, que foi fundada após a desestruturação da ordem hermética da Aurora Dourada. E o lema mágico da Violet, como membro da Alfa e Ômega, era derivado de um lema da sua família, que era Deo non Fortuna, por Deus e não pelo acaso. E esse Deo non Fortuna deu origem ao pseudônimo Dion Fortune, pela qual ela é conhecida, né? Se você perguntar pela Violet Mary Firth Evans, ninguém vai conhecer. Agora, se você falar sobre a Dion Fortune, muita gente aí ligada aos meios ocultistas muita gente vai conhecer, né? E aí, como eu disse, ela se tornou membro lá dessa ordem, né, Alfa e Ômega, e em 1927 ela acabou sendo expulsa dessa ordem porque ela teve uma discussão com a Moina Mathers. A Moina Mathers, que era esposa do Samuel Mathers, que era um dos fundadores ali da Ordem da Aurora Dourada. E em 1921, a Dion Fortune, ou Violet, né, ela começou a trabalhar como médium de transe e participou ali de trabalhos de transe com um sujeito chamado Frederick Bligh Bond, né, cujas escavações ali na região de Glastonbury foram em grande parte orientadas por transes. E a Dion Fortune, ela frequentava muito esse local, né, ali em Glastonbury, e esses contatos a colocaram ali em relação com Charles Loveday, né, que era um ocultista também que frequentava bastante ali, tinha interesse ali nas escavações de Glastonbury, e ela acabou entrando em contato com o tal do Charles Loveday, e esse Charles Loveday, que era um ocultista de tendências cristianizantes, vamos dizer assim, se tornou um dos seus principais colaboradores. E aí os dois organizaram, né, criaram uma série de ensinamentos e organizaram esses ensinamentos que seriam a base de uma nova ordem mágica. Essa nova ordem mágica se chamaria a Fraternidade da Luz Interior. E a fraternidade ela acabou sendo criada, de fato, em 1924, né, a princípio com apenas 6 membros. E depois tornou-se o principal foco do trabalho e da vida da Dion Fortune. Apesar dela ter criado essa ordem aí em 1924,
Em 1925, ela e o Charles Loveday eles se associaram à Sociedade Teosófica através da loja Mística Cristã. E dentro da Sociedade Teosófica, eles participaram das controvérsias que houveram ali em torno do Jiddu Krishnamurti e da Ordem da Estrela do Oriente. Não confunda essa Ordem da Estrela do Oriente com a Ordem da Estrela, com a Ordem Paramaçônica, né? Estrela do Oriente. Essa Ordem Estrela do Oriente era uma ordem interna, era um movimento interno lá da Sociedade Teosófica. E em 1927, a nossa heroína Violet, ou John Fortune, se casou com o Dr. Thomas Penry Evans, né? E nesse mesmo ano ela publicou seu primeiro romance ocultista chamado The Demon Lover, o amante do demônio, né? E em 1900 aliás, o The Demon Lover não, é o demônio amante, né? O demônio amante, o amante demônio, alguma coisa assim. E entre 1928 e o início da Segunda Guerra Mundial, em 1939, ela produziu livros e artigos e também deu palestras públicas, né? E aí ela já usava o nome John Fortune, ela já usava publicamente esse nome, né? Ela não usava esse nome apenas internamente, como fazia antes, lá na sociedade, na Ordem Alfa e Ômega, né? E o casamento, como eu disse, com o Dr. Thomas Penry Evans, ele acabou em separação no ano de 1938. E aí, entre esse período, né, entre 1928 e o início da Segunda Guerra Mundial, a Segunda Guerra Mundial começa em 1939, ela produziu livros e artigos, né, e também deu essas palestras públicas. E um ano antes de começar a Segunda Guerra Mundial, ela se divorciou, ela se separou do marido e nesse mesmo ano publicou The Sea Priestess, né? The Sea Priestess, a sacerdotisa do mar, o último dos seus livros completos. Depois foi publicado até um livro, The Moon Magic, que foi publicado em 1957, mas esse livro foi publicado póstumamente, né? Não foi, a John Fortune não viu a publicação deste livro. E o início da Segunda Guerra Mundial, como eu disse, né, em 1939, causou ali sérios problemas ao funcionamento da Fraternidade da Luz Interior. Então havia ali racionamento de papel, que impedia novas publicações, né, mas de qualquer forma ela e a Fraternidade se mantiveram ativas ali durante a guerra. E infelizmente, em 1945, a John Fortune começou a sentir sintomas da leucemia. Então, embora a doença só tenha sido diagnosticada algumas semanas antes de sua morte, ali em janeiro de 1946, já em 1945 ela começou a sentir os sintomas da doença que, infelizmente, a levariam à morte. Bom, dadas essas informações biográficas aí bastante gerais, né, sobre a John Fortune, resta entender um pouco as suas ideias e doutrinas. Então, basicamente, não há grandes novidades nas ideias de John Fortune. Ela traz a sua perspectiva particular de toda ali a panóplia de doutrinas ocultistas, pseudo-esotéricas e neo-espiritualistas em voga na sua época. Então, para quem conhece as doutrinas tradicionais, né, não há nada de verdadeiramente esotérico ou tradicional nas obras da John Fortune, mas apenas ali uma perspectiva particular daquelas ideias que nós já expusemos e combatemos aqui no canal tantas e tantas vezes. Ok? Então eu espero que o vídeo tenha sido um vídeo informativo, que eu tenha conseguido transmitir a vocês aí uma ideia geral em relação a John Fortune, e peço a vocês que não se esqueçam de compartilhar o vídeo, de deixar o seu like, de, enfim, se inscreverem aí para receber as notificações e nos ajudar aqui a expandir o conhecimento através do canal Transcendência, ok? Muito obrigado pela sua atenção e até o nosso próximo vídeo. Tchau!